O meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde, As Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. Vou começar por lhe apresentar os estudos mais recentes, que apontam para o surgimento de cerca de 13 mil novos casos de cancro da pele este ano apenas em Portugal. E destes, cerca de 1.600 serão melanomas, o tipo mais grave de cancro da pele. Sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano e hoje vamos tentar perceber o que é que pode levar ao surgimento de cancro neste e quais os fatores de risco e até mesmo aquilo que podemos fazer para prevenir o cancro da pele. Sabemos que vivemos num país com bom clima, Portugal tem esta vantagem e temos também acesso a muito sol, mas será que isto implica precauções adicionais da nossa parte? É isso que os nossos convidados nos vão ajudar a perceber e que já estão aqui ao meu lado. Portanto, tenho comigo Hugo Nunes, médico oncologista no IPO de Lisboa, e Fernando Ribas, médico dermatologista e secretário-geral do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Sejam ambos muito bem-vindos e muito obrigado pela vossa presença nas segundas de conversa. Ora, Fernando, vou começar então aqui por si. Gostava que nos explicasse, em primeiro lugar, qual a importância do órgão que é hoje o protagonista do nosso episódio, a pele. Bem, a pele é um órgão de superfície, a primeira coisa. Certo. Portanto, é um órgão que nos envolve, que nos cobre, que nos protege. E essa proteção, como órgão, é um órgão também de sensibilidade, de sensatez e de contacto que nós temos com as outras pessoas. Claro. Simplesmente o ser humano começou inicialmente a perder pelos quando começou a roubar, digamos assim, passa a expressão, a pele dos outros animais. Deixámos de ter necessidade. Exatamente. E, portanto, começamos a perder pelos e começamos a usar a pele dos outros animais. Pronto. Daquilo que hoje em dia se chama como é que é de explicar? Dos casacos de peles. Claro, não é? Sim. No fundo, não é? Claro que sim. Seja ela sintética agora ou não é bem natural. assim, agora não é bem assim. Claro. Agora nós já fabricamos a própria pele, a segunda nossa pele. Mas estamos aqui a falar então, Fernando, de uma perspectiva evolutiva, certo? Ou seja, à medida que fomos evoluindo, essa necessidade diminuiu de algum modo. E aliás, o ser humano teve sempre a preocupação de se proteger imenso do ambiente, do sol. Não é? E ainda bem, ainda bem, caso em concreto. Claro. Mas a partir do século passado, 1930, 1900 e tal, começou a haver uma inversão desse contacto. As pessoas começaram a procurar a praia. Antigamente ninguém ia à praia. Resguardavam-se. Não é? As pessoas resguardavam-se, quer as ceifeiras do Alentejo que usavam aquelas roupas todas cobertas e os árabes ainda hoje utilizam. Mas o ser humano começou a procurar as praias. Começou a despir-se dos seus preconceitos, no fundo. Literalmente. E, portanto, começou-se a expor. Essa exposição fez com que nós já não estivéssemos habituados a esse ambiente, digamos assim. E, portanto, começamos a ser penalizados por isso. Certo. Porque o Sol, e também já agora podemos fazer aqui um parêntese para dizer o que é o Sol. O Sol é uma estrela de hidrogênio, é uma central atómica, uma central termonuclear, que emite radiações. E temos que nos proteger delas. E de algumas delas, sim. Quais são essas radiações que nós temos que proteger? Infelizmente, elas não chegam aqui à Terra, que é o caso dos raios cósmicos, dos raios gama, dos raios X e dos ultravioleta C. Certo. Mas há um grupo de radiação que essa sim atinge a crosta terrestre. Tocou aqui um aspecto muito interessante, Fernando, e vou aproveitar para fazer aqui uma ponte que está relacionada com o que está a partilhar connosco. Isso pode então ser um fator de risco para o surgimento de cancro da pele? Claro que sim. Que outros é que existem? Além do Sol, fundamentalmente é o Sol, o principal fator de risco. Aliás, a grande maioria dos cancros de pele são desencadeados precisamente por excesso da exposição solar. E precisamente porque nós já não usamos pelos, porque nós já não tiramos pelos. Porque o pelo tem uma função de proteção, inclusivamente de proteção. Contra as radiações. Antes nós usamos a roupa. Agora, com a roupa, nós já não precisamos dessa proteção. E, portanto, hoje em dia, de facto, as senhoras, tudo que seja pelos, abaixo das sobrancelhas, desaparece. As senhoras e não só. E não só. Os homens também. Mas voltando aqui os homens aos fatores já estão nesse caminho. Claro. Para além da radiação, que outros é que existem? Há muito que tem a ver com a alimentação também. Nós vamos buscar ao sol grande parte da vitamina D, que é indispensável, inclusive na proteção de cancros da mama, cancros de colo retal, enfim, até inclusive cancros de pele. A vitamina D exerce, portanto, um papel uma determinante. De proteção, não é? Pronto.
Aquilo não é bem uma vitamina, é mais quase uma hormona, digamos, que nós fabricamos. E, portanto, essa proteção vai se perdendo ao longo do tempo. Não é por acaso que o indivíduo da África tem a pele mais escura e o indivíduo do norte da Europa tem a pele mais clara. Claro. Porquê? Porque o indivíduo do norte da Europa precisa ter vitamina D. E se tiver muita melanina, naturalmente essa vitamina D não entra em contacto com a camada mais profunda da pele e, portanto, diminui a vitamina D. Portanto, eles têm que diminuir essa pigmentação. Certo. Em África acontece precisamente o contrário, que é, como tem intensa radiação solar, tem que se proteger com essa melanina. A melanina é uma proteína que protege, que defende a nossa pele, não é? Ora, o que acontece, portanto, é precisamente essa. Agora, o que acontece é que o ser humano, entretanto, começou a trocar estas voltas todas aos nossos genes. Os nossos hábitos mudaram e, portanto, isso também conduziu... E muitas vezes há pessoas do norte da Europa que estão em África e muitos africanos que estão na Europa. E, portanto, as coisas começam a alterar. Claro. Demos as voltas. Muito bem. Isso não é um defeito, atenção. É uma realidade, mas é uma realidade. A pessoa tem que se adaptar ao nosso ambiente. Muito bem. E uma coisa muito importante é que o ser humano está-se a afastar do ambiente. E qual é o nosso ambiente normal? O nosso ambiente normal é o contacto com a natureza. Não é o contacto com a água do mar. É contacto com os prados, com os bosques, com a relva, com a erva, com as árvores. Quer dizer, é esse o nosso ambiente natural. E hoje em dia, mais de 50% da população, aliás, cerca de 52% da população, vive em ambientes urbanos, concentrados. Excesso de afastamento da natureza. Mas como é que isso se relaciona com o cancro da pele? Precisamente porque quando, entretanto, as pessoas passam dias, anos, ou semanas, ou meses fechados entre quatro paredes, em que só contactam com o quê? Com o alcatrão, com o cimento, e de vez em quando aparece uma outra árvore meramente decorativa, porque não tem nenhuma função, acaba por não ter nenhuma função, digamos, de proteção, não é? Nem de limpeza do ambiente. E, portanto, as pessoas... O que acontece é que começaram a procurar a praia. Em vez de fugirem para aquilo que antigamente acontecia, que as pessoas, as senhoras do campo, protegiam-se com roupa, as senhoras que tinham dinheiro, mais ricas, digamos assim, iam para as termas e usavam capelinas, usavam luvas e usavam sombrinhas, por exemplo. Isso agora não acontece. Não vê nenhuma senhora com sombrinha hoje em dia. Nem nenhum homem. Portanto, essa exposição pode levar ao surgimento de cancro da pele. Muito bem. O problema é a proteção intensa e de curta duração. Claro, já vamos então aprofundar este tema. Gostava agora de perguntar ao Hugo se o médico, particularmente o médico de família, exerce um papel importante na detecção precoce deste tipo de cancro, do cancro da pele. Absolutamente. Eu acho que o Dr. Fernando concordará certamente comigo, porque é dermatologista, mas os médicos de família são, no fundo, aqueles que estão na linha da frente. Os cuidados primários são muito importantes, não só nas doenças da pele e não só nas doenças oncológicas da pele, em todas as doenças, na prática. Desde que nascemos, ou seja, as crianças na infância, durante a adolescência e qualquer adulto deve ter uma vigilância de saúde habitual e regular, e essa deve ser feita pelos médicos de família. Portanto, são médicos que estão muito habituados a vigiar pessoas saudáveis, mas também estão muito habituados a reconhecer precocemente patologia, qualquer que ela seja. E, portanto, muito concretamente em relação às doenças da pele e em relação ao cancro cutâneo, o médico de família, não há dúvida alguma que é muito importante, até porque é aquele que está mais próximo das pessoas a nível local, não é? Porque, obviamente, a dermatologia, como aliás outras especialidades médicas, estão muito concentradas no hospital. Portanto, há uma concentração e está muito focada na patologia. Claro. Os médicos de família estão habituados a vigiar as pessoas na sua fase saudável e estão mais próximos do sítio onde elas vivem, da sua vida regular, da sua rotina. E, portanto, são muito importantes, são uma espécie de uma sentinela, não é? Que está ali mais próxima e que pode fazer a ponte para o médico especialista na rede hospitalar. E, portanto, é essencial que todos nós, cidadãos, mantenhamos um contacto frequente com o nosso médico de família, precisamente nesse contexto, para conseguirmos detectar precocemente as diferentes doenças que podem surgir, nomeadamente o cancro. Absolutamente. O cancro em todas as vertentes, como digo, o cancro cutâneo é uma delas e é esse o nosso foco aqui hoje, mas o médico de família tem uma função muito importante, por exemplo, também no rastreio de muitos tumores,
alguns que é preciso um exame complementar e há outros que pode ser apenas examinar cuidadosamente a pele e detectar, pelo menos, haver um grau de suspeita de uma lesão ou outra, que até pode ser percebida, e podemos falar disso mais para a frente, pelo próprio doente, não é? Portanto, o próprio doente também tem aqui um papel, mas que é importante para procurar o médico de primeira linha, e aí os médicos de família, de facto, são muito importantes. Acho que vamos falar de uma coisa daqui a bocadinho que é o autoexame, não é? Ou a autoanálise. Já vamos perceber o que é que isso significa. Fernando, gostava agora de lhe perguntar, quando falamos concretamente de cancro da pele, quais os principais sinais ou sintomas a que devemos estar atentos e que nos devem, então, enfim, fazer procurar um profissional, neste caso um médico? Bem, antes de mais nada, nós temos que conhecer a nossa pele. E, portanto, temos que fazer o autoexame que iremos falar. Mas temos que saber, primeiro, que todos os seres humanos, todo o homem, e a mulher, claro, tem mais que à volta de 40 a 50 sinais. Portanto, o ter um sinal não é patológico, não é sinal não é nenhuma gravidade, é normal. Todos nós temos, particularmente as pessoas de raça branca. Não é? As outras pessoas que não sejam caucasianos, enfim, já poderão não ter tantos sinais. Mas a raça caucasiana tem, efetivamente. Agora, que tipo de sinais é isso? Nós temos que conhecer a nossa pele e temos que olhar. Quando analisamos a pele, temos que saber, todos nós temos um padrão névico. Ou seja, todos nós somos semelhantes. Nós, quando vemos uma multidão, não distinguimos umas pessoas das outras. Mas se aparece uma pessoa no meio de uma pessoa escura, uma pessoa de vermelho, nós automaticamente conhecemos que essa pessoa, os nossos olhos dirigem-se para essa pessoa vestida de vermelho no meio das pessoas de branco ou de preto. Passa mesmo com os sinais. Com os sinais é a mesma coisa. Portanto, nós temos que saber olhar para o conjunto dos sinais e temos que ver, nós temos que evitar aquela consulta de corredor. Olha, o que é que este sinal, por exemplo? Muita gente procura. Eu costumo, por brincadeira, dizer, olha, faz favor, dispa-se. E aí as pessoas já percebem o que é que não devem fazer. Que é preciso um estudo mais profundo, exatamente, não é? Exatamente. É preciso conhecer os outros sinais para ver se esses sinais, que pode ter um aspecto um bocadinho diferente do que as outras pessoas têm. Mas se for semelhante a todos os sinais que as pessoas têm, é o padrão de normalidade para ele. Não é? Portanto, agora, se houver um sinal que se mude, que se altere, que se modifique, um sinal que saia fora do aspecto dos outros sinais, aí nós temos que ter atenção e temos que cuidar e temos que olhar com bastante cuidado nesse investigar, sinal. Não é? O que é que pode estar a acontecer. Exatamente. Fernando, gostava então agora de falar também de um aspecto que tocámos ao de leve há bocadinho e que tem que ver com um dado que encontrei quando da preparação deste episódio que diz respeito precisamente a alguma predisposição genética da população portuguesa para um déficit de vitamina D. Pelo que percebi, os portugueses têm tendência a ter níveis de vitamina D abaixo do recomendado. E eu pergunto-lhe, em primeiro lugar, se isto pode estar relacionado com o número de casos de cancro que temos em Portugal e qual é que é a importância desta vitamina? Para que é que ela serve? Bem, a vitamina E é indispensável para a nossa saúde, inclusive na prevenção. Quer dizer, nós não conseguimos viver sem vitamina D. Muito bem. Não. Portanto, é essencial para o nosso para equilíbrio, digamos para assim. Para o nosso equilíbrio Muito orgânico, bem. Até para as nossas defesas imunológicas também. Não é? Portanto, esse papel. E até para dar a estrutura óssea, por exemplo, não é? É fundamental evitar o raquitismo, enfim, tudo isso é essa vitamina que está ali no primeiro lugar. Agora, perguntava-me se de algum modo pode estar relacionado estes baixos níveis de vitamina D e o surgimento de cancro. Ora, muito bem. Primeiro é preciso saber que, de facto, a população começa a ter um baixo nível de vitamina D, precisamente porque grande parte da população vive em centros urbanos. E, portanto, não tem um contacto direto com o sol. E eu acho que nós devemos, todos nós sabemos hoje em dia, que devemos ter um contacto permanente com o sol. Mas em pequenas doses, pequenas quantidades. 5, 10, 15, 20 minutos por dia, numa pequena zona da pele, nos braços, na face, é saudável. no decote, nos braços, é saudável e é indispensável e tem a quantidade de vitamina E suficiente. Vitamina D, suficiente para as nossas necessidades. Agora, se nós ultrapassamos essa barreira, por outra, se nós não temos esse contacto permanente, semanal com o ambiente, com o sol, então, de facto, temos um déficit de vitamina D. E aí temos um problema, efetivamente. Agora, de facto, como a população hoje em dia vive dentro dos centros urbanos, as pessoas andam segundos, quer dizer, ao sol. E eu não sei quantas pessoas hoje, quanto tempo andamos hoje ao sol? Provavelmente segundos. A gente entra, sai de casa, entra do carro, sai no escritório, no hospital, ou seja, onde for. Estamos sempre protegidos de algum modo, não é? Fechados e, portanto, não temos esse contacto. Agora, vamos ter, infelizmente, esse contacto exagerado no verão. E muito verão, concentrado. Onde é que nós vamos procurar as férias?
Na praia. Hoje em dia, na praia. Claro. E pior que isso ainda é quem vai para as Caraíbas, vai para não sei onde, vai para esse... Nunca pensei ouvir alguém dizer que o pior era ir para as Caraíbas. Agora surpreendeu-me. O pior para a pele e para favorecer o cancro. Claro. Porque nessa altura, de facto, as pessoas não estão adaptadas ao clima, as pessoas não estão adaptadas ao clima, ao ambiente onde vivem, e, portanto, saem bruscamente de sua casa e vão... Expõem-se de forma abrupta. De uma forma abrupta, claro. E intensa e rápida num ambiente em que a pele não está ainda protegida, não está acomodada, não há acomodamento dessa pele. Portanto, isso é um problema que nós temos. Claro que temos que equilibrar a nossa relação com o sol. Percebemos então que é muito importante a exposição solar diária em pequenas Não é diária, doses. não precisa ser diária, mas com alguma frequência, com regularidade. Muito bem, e que isso tem um benefício no nosso organismo, sem correto? dúvida. Sim, sem senhor. Dúvida. Hugo, vamos então agora falar sobre o autoexame, que há bocadinho levantámos a ponta do véu. Pergunto-lhe o que é um autoexame e porquê que ele é importante especificamente no caso do cancro da pele. Bom, um autoexame, como o próprio nome indica, é um exame feito pelo próprio. Aliás, como o Dr. Fernando estava a dizer, nós devemos sempre conhecer o nosso corpo em todas as suas dimensões, não apenas na pele. A pele tem esta vantagem de ser um órgão que está cá fora e a gente consegue ver bem a toda a hora, ou seja, não precisamos de fazer taques, nem ressonâncias, nem outros exames mais invasivos. E, portanto, é um órgão ao qual devemos, mas podemos, felizmente, estar atentos. Claro que há zonas do nosso corpo que eventualmente são mais difíceis de vigiar a toda a hora. É o caso das costas, é o caso das plantas dos pés, etc. E aí, obviamente, a pessoa tem que ter alguma preocupação e ser um bocadinho mais insistente nesse sentido. E depois, obviamente, os cuidadores, a família, as pessoas que no fundo, nos rodeiam na nossa intimidade. Mas, portanto, o autoexame é o exame feito pelo próprio. O que é que isto implica? É, no fundo, e não querendo repetir outra vez aquilo que o Dr. Fernando Ribas acabou de dizer, é reconhecer aquilo que é o nosso próprio padrão e reconhecer aquilo que a gente costuma chamar o patinho feio, não é? Certo. Ou seja, aquele que se destaca, aquela lesão pigmentada que eventualmente se possa destacar ou pelas suas características de facto muito diferentes das outras, ou porque até podia ser uma lesão que já era conhecida há muito tempo, mas que recentemente mudou as suas características. E quando falamos de características de lesões pigmentadas, isto não é preciso ser, enfim, muito letrado. Na matéria. Lá está, basta, a pessoa não tem que saber os nomes, tem que perceber que se há uma lesão ou nova de aparecimento recente, ou que até já era conhecida, mas que entretanto mudou as suas características substancialmente, deve procurar ajuda médica, eventualmente numa primeira linha, lá está, como falávamos há bocadinho, o médico de família. Mas Hugo, fala-me então do médico de família. Em que fase é que interveio o oncologista? O oncologista, aliás, essa é uma pergunta interessante, porque estamos aqui hoje a falar de prevenção. A prevenção é, obviamente, muito importante. Para já existem vários tipos de prevenção e também podemos falar disso depois, não é? Mas acho que aquela que é mais importante, talvez, neste momento da conversa, pelo menos, é de facto aquela prevenção que diminui o risco de termos a doença, ou seja, nomeadamente os cuidados na exposição solar. Por exemplo, o protetor solar? Eventualmente, o protetor solar e os cuidados nos próprios hábitos de exposição solar, aquilo que dizíamos, não ser concentrada nos 3 meses do verão, ser distribuída ao longo do ano e de forma saudável. E podemos falar o que é uma forma saudável mais à frente, mas no sentido de dizer que isso é a prevenção primária, como a gente costuma dizer, porque é, no fundo, evitar o fator de risco para evitar o desenvolvimento da doença. Ponto final. Mas depois existem outras formas de prevenção e eu estou a falar disto porque fui questionado em relação ao papel do oncologista. De facto, na prevenção primária, eu acho que deve-se investir sobretudo na literacia em saúde para a população em geral. Como estamos a fazer hoje, por obviamente, exemplo. E depois numa prevenção que já não é tão primária, que é na detecção de lesões precoces, temos os médicos de família e, importantemente, o dermatologista. E aí o oncologista, habitualmente, não tem um papel muito ativo, a não ser na prevenção de segundas ou terceiras lesões malignas nos doentes que já se siga na consulta de oncologia. E eu digo isto porquê? Porque, habitualmente, um doente que já é seguido na consulta de oncologia é porque, infelizmente, já teve um tumor com indicação, eventualmente, até para tratamentos além da cirurgia. Muito bem. Falou então aqui da prevenção e eu vou aproveitar este gancho para perguntar ao Fernando se, vamos supor, vamos então à praia e eu aplico protetor solar, que, portanto, à partida me vai proteger da radiação solar, daquela que não é benéfica. Isto é suficiente
para estar protegido do surgimento de cancro da pele? Esse é o motivo de grande discussão. Então vamos discutir, adoro discutir saudavelmente, claro. Porque as pessoas apoiam-se muito nos protetores, nos protetores solares. Primeiro, há vários tipos de protetores solares. Há os protetores, os ecrãs e os filtros. Há os ecrãs que são utilizados nas crianças, que devem ser utilizados nas crianças, que funcionam como um espelho refrator, quer dizer, a radiação bate na pele e é refletida, não penetra. Mas aí não se desenvolve vitamina D. Exatamente, aí está o ponto que eu ia tocar neste momento. E depois temos os filtros que filtram uma parte da radiação, mas há sempre uma parte da radiação que penetra. Ora, muito bem, os protetores solares, de facto, se a pessoa começa a usar, a exagerar, felizmente, que eles não fazem uma proteção total. Porque se fizessem uma proteção total, de facto as pessoas tinham um déficit de vitamina D, também, na praia, com os protetores solares. Ora, muito bem, como eles não fazem uma proteção total, há sempre uma parte da radiação que penetra e, portanto, acaba por atingir o objetivo que é termos a dose de vitamina D necessária para a nossa sobrevivência. Mas, se por acaso nós exagerarmos da proteção solar, acabamos por dificultar, de facto, essa penetração da radiação UVB, que é aquela que estimula a produção da vitamina D. E, portanto, tem que se jogar com muita atenção. Mas então a aplicação de protetor solar corre, portanto, só a aplicação de proteção solar é suficiente para me proteger do surgimento de cancro da pele? Claro que não, quer dizer, depende do tempo que a gente estiver exposto ao sol. Não é? E a hora do dia tem influência? Claro que sim. Quando estamos expostos ao sol, nós estamos a ser bombardeados é mesmo o termo, com partículas de energia, com fotões. E essa partícula de energia, se estiver no campo dos UVBs, aí é uma energia muito agressiva. E é a grande causa de cancros, particularmente no melanoma. Pronto. Nessa altura, de facto, a gente tem que evitar esse excesso de exposição. Portanto, temos que diminuir essa exposição. Se não diminuirmos essa exposição, mesmo com o protetor solar nunca pode servir para aumentarmos o tempo da exposição ao sol. Claro. E isso, infelizmente, é muitas vezes um mito. Mal captado pela população. Então, sistematizando, portanto, aplicação de protetor solar, o tempo de exposição e o horário de exposição é determinante. Porque os UVBs, os tais mais malignos, digamos assim, aqueles mais agressivos para a pele, atingem a crosta terrestre precisamente à hora do almoço. Meio-dia? Meio-dia, 4 da tarde, 11 então, e meia. Entre o meio-dia e as 4 da tarde, a população não se deve expor ao sol. Deve evitar. Não quer dizer que não se possa expor, quer dizer, eu posso caminhar daqui para lá. Sim, mas não uma exposição prolongada. Numa praia, isso não, quer dizer, de facto, de todo. Claro, com certeza. Aproveito então para lhe perguntar, já que estamos a falar de exposição solar, por exemplo, um escaldão, tem a mesma gravidade num adulto e numa criança? É muito mais penalizador na criança. Porquê? Olha, primeiro porque a pele só termina o seu desenvolvimento na fase adulta. Como nós. Nós crescemos crianças, por exemplo, no primeiro ano de vida, a pele de uma criança é o prolongamento da pele embrionária. Ou seja, a proteção zero. Não tem nenhuma defesa possível. Se uma criança se expuser no primeiro ano de vida, o risco de ter mais tarde um problema é muito maior. A partir dos 2 anos, há a infância, que a pele vai se maturando, há a adolescência, que a pele continua a maturar-se, e só termina o seu desenvolvimento, de facto, na fase adulta. Como todos os outros órgãos, praticamente. Não é? Portanto, nós temos que ter essa noção. Se não tivermos essa noção, estamos a escorregar na nossa defesa. E, portanto, seguindo essa linha de raciocínio, um escaldão numa criança é mais perigoso. Muito mais perigoso que no adulto. Certo. Embora também seja perigoso no adulto, atenção. Claro, com certeza. Mas na criança é muito mais penalizadora, não é? Certo. Muito mais agressiva, porque a pele é muito mais fina, tem menos proteção, muito menos proteção, e, portanto, mais penalizante é essa radiação. Claro. Naturalmente. Vamos então agora equacionar que, enfim, por algum motivo ou por vários motivos que acabámos de falar, efetivamente desenvolve-se um cancro da pele. Sabemos que existem diferentes tipos de cancro de pele e que também estes podem ser classificados consoante a fase em que se encontram, mas pergunto-lhe, Hugo, como é que se trata um cancro da pele? Bom, o tratamento vai depender, obviamente, do tipo de câncer da pele. Isso é a primeira mensagem importante, ou seja, o câncer da pele é um saco que tem muita coisa lá dentro. E nós, aliás, estamos a falar muito de melanoma, porque o melanoma é aquele que tem uma taxa de mortalidade mais elevada, mas nem sequer é o câncer da pele mais frequente. Isso é importante as pessoas saberem. Portanto, ainda bem, porque é o pior, não é? Ou seja, é o mais difícil de algum modo. No entanto, bom, isso é a visão otimista, de facto. A visão pessimista é que, mesmo sendo menos frequente,
é aquele que mata mais, não é? E, portanto, alguma coisa temos que fazer para mudar isso. Portanto, em relação à pergunta sobre o tratamento, isto é muito importante, que é o diagnóstico que é feito primariamente pelo dermatologista, obviamente que é um diagnóstico que é clínico, mas que não é um diagnóstico definitivo, é sempre um diagnóstico presuntivo. Depois aquele que dá o diagnóstico é o patologista sempre. O patologista, não está aqui nenhum patologista hoje, mas é aquele que faz diagnóstico de cancro. trazer nenhum, já viu? Só para sublinhar que, de facto, aquilo que faz um diagnóstico de cancro, excetuando aqui uma outra exceção na oncologia em geral, mas não na dermatologia, quem faz o diagnóstico é o patologista. Portanto, há uma biópsia da lesão, seja uma biópsia excisional, como a gente costuma dizer, ou seja, é uma biópsia que excisa a lesão toda, por inteiro. Corta, não é? Exatamente. Ou uma biópsia incisional, por virtude, às vezes, do tamanho, da localização, não é possível tirar a lesão toda e, portanto, faz-se uma biópsia incisional, portanto, tira-se um bocadinho da lesão e é lida por um patologista ao microscópio. E, portanto, isto é aquilo que faz o diagnóstico. E, portanto, a partir daí, se tivermos um diagnóstico de câncer da pele, o tratamento, de facto, vai depender do tipo de câncer da pele. Mas que ferramentas é que existem? Que ferramentas terapêuticas, digamos assim, é que existem para tratar um cancro da pele? Bom, inicialmente, e isto é, enfim, relativamente transversal a quase todos os cancros da pele, o tratamento cirúrgico é muito importante, ok? Portanto, o dermatologista tem um papel muito importante aí, eventualmente o Dr. Fernando falará muito melhor sobre essa parte do que eu, mas é aquilo que efetivamente cura o cancro. E estamos a falar de melanoma, que pode, infelizmente, como já falámos, matar, mas estamos a falar de outras lesões que, felizmente, não matam. Porquê? Porque são xisadas e o doente fica em remissão porque consegue xisar na totalidade aquela lesão. Depois, o tratamento cirúrgico tem um componente também de estadiamento, ou seja, aquilo que falávamos há bocadinho da fase em que se diagnostica o tumor, seja melanoma, seja outro tumor não melanoma. Porquê? Porque o patologista, para além de nos dizer o tipo de cancro que estamos a diagnosticar, vai descrever as dimensões do tumor, se há invasão dos vasos linfáticos, dos vasos sanguíneos, a espessura do tumor, a invasão dos gânglios, etc. E isso tudo, somado, digamos assim, no final, dá um tumor nas várias fases ou nos vários estadios, como a gente costuma dizer em oncologia. Que tem diferentes formas de tratamento. Tem diferentes formas de tratamento, sobretudo, não é que sejam formas diferentes, o tratamento é tanto mais intensivo ou acrescenta mais fases, quanto maior é o risco de recaída desta doença. Mas, por exemplo, Hugo, peço desculpa interrompê-lo, mas nós nos diferentes episódios das segundas de conversa já falámos várias vezes de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Isto também se utiliza no tratamento de cancro da pele? Claro que sim, claro que sim. E cada vez mais, aliás. É evidente que o melanoma, em virtude de se associar de facto à maior taxa de mortalidade, é aquele que tem tido mais investigação nesse sentido e, portanto, a maioria das alternativas terapêuticas são muito utilizadas hoje em melanoma. Mas, portanto, para ir direto à questão, se tivermos tumores em estadios muito precoces, muitas vezes, na grande maioria das vezes, felizmente, o tratamento é apenas cirúrgico. O doente excisa a sua lesão, é uma lesão de baixo risco e fica tratado. Deve ser continuar a fazer a sua vigilância, obviamente, na dermatologia. Quando falamos de tumores mais avançados, seja localmente avançados ou, que acontece também, infelizmente, tumores de tal forma avançados que já têm células de tumor à distância da pele, portanto, nos outros órgãos, aí existem terapêuticas que podem passar por terapêuticas como nós costumamos chamar, sistémicas, ou seja, terapêuticas que chegam a todo o organismo. São as que são administradas na corrente sanguínea, não é? Ou na que chegam à corrente sanguínea, diretamente na veia, ou eventualmente até em comprimidos, porque em comprimidos a via oral também é uma via disponível e que tem biodisponibilidade depois no resto do organismo. Ou seja, quer dizer que o medicamento é absorvido de algum modo e chega a todo o organismo, não é? Absolutamente, absolutamente. Portanto, isto para dizer que se tivermos tumores com maior alto risco, localizados ou localmente avançados, quando a gente diz localmente avançados é na pele e nos gânglios, estes tumores têm um risco suficiente de metastizarem mais tarde e para isso nós temos hoje em dia tratamentos adjuvantes. Quais é que eles são? Podem ser radioterapia na zona de drenagem linfática ou tratamento médico. E dentro do tratamento médico nós temos importantemente a imunoterapia e depois temos algumas terapêuticas orais,
e por isso é que falava delas, em comprimidos, que são terapêuticas-alvo. A terapêutica-alvo só está indicada numa parte dos melanomas que tem uma alteração molecular muito específica, poderemos falar disso depois, mas, portanto, tratamento adjuvante, se tivermos um melanoma ou um outro tumor da pele em estadio de facto avançado, portanto, com metástases à distância, porque é a natureza destes tumores, é metastizarem. Metastizar é quando se desenvolve e vai para outros sítios do organismo, não é? Para quem Portanto, as está a células têm acompanhar a perceber. capacidade de invadir os vasos sanguíneos e linfáticos e, portanto, depois de haver uma disseminação para outras localizações do organismo, Certo. originando aquilo que nós chamamos de metástases. Aí existem tratamentos também específicos, até num maior número de alternativas terapêuticas, tanto para o melanoma como para os tumores da pele não melanoma. Certíssimo. Ora, infelizmente estamos a chegar ao final do nosso episódio, mas tenho uma última pergunta para ambos. Gostava de vos pedir que deixassem uma mensagem aos portugueses em termos de prevenção. O que é que para vós é importante quando falamos de prevenção do cancro da pele? Fernando, comece por si. Bem, antes de mais, é preciso dizer que o sol é indispensável. Sem sol não havia vida neste planeta. E, portanto, nós temos que ter uma relação de amizade com o sol. E não podemos diabolizar o sol. E nos últimos anos, nas últimas décadas, diabolizou-se um bocado o sol. E nós temos que ter esse equilíbrio. E, portanto, a prevenção passa por um contacto com a natureza, com o contacto com o sol, com o ambiente. Isso é que é a nossa forma de viver. O nosso habitat normal, natural, é o contacto com a natureza. Não é com o cimento nem com o alcatrão. Portanto, nós temos que, não quero dizer regredir, mas temos que saber equilibrar a nossa vida. E acho que nós não estamos a ir nesse sentido. Como disse, 52% da população vive já em ambientes urbanos. Portanto, isso não vai ser bom, seguramente, para nós. Embora a gente consiga viver, o ser humano, por exemplo, consegue viver sem nenhum contacto com o sol, mas os outros animais não conseguem. Logo aí há um indicador interessante que deve despertar a nossa atenção. Então, o contacto com o sol determinante, certo? Determinante, mas em pequenas quantidades. Muito bem. Conta, peso e medida. Sim, senhor. Hugo. Eu gostava apenas de sumarizar, porque estamos aqui a falar hoje de prevenção. De facto, a prevenção, como falámos há bocado, primária, ou seja, evitar o fator de risco para evitar a doença é muito importante, e aí a questão da exposição solar é muito importante, portanto a população em geral tem que estar educada para isso. A prevenção secundária, que é identificar precocemente lesões, porque as lesões mais precoces são mais facilmente tratadas e o tratamento tem mais sucesso, e depois as outras ordens de prevenção, que eu só estou a falar delas porque efetivamente pertencem mais à minha área, Claro. que é a prevenção terciária, que é num doente que já foi tratado para um tumor, evitar a recaída, e aí os hábitos de exposição solar e os cuidados com a pele também são muito importantes. Certíssimo. Muito obrigado a ambos pela vossa presença nas segundas de conversa. Percebemos então hoje que a prevenção é determinante. Devemos ter cuidados associados à exposição solar, que, como vimos e sublinhámos várias vezes, é importante em doses saudáveis e com a devida precaução. Resta-me agradecer a quem nos acompanhou ao longo deste episódio por estar desse lado. As segundas de conversa foram feitas para si, a pensar em si, como costumamos sempre dizer, e é precisamente por isso que todas as questões e sugestões que nos queira fazer chegar, e nós lemos todas, aliás, há episódios que já resultaram de sugestões que nos fizeram chegar, devem então ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. Chegámos ao final de mais um episódio, mas sabe o que é que nós fazemos sempre no final de cada episódio? É deixar agendado o próximo. E por isso temos encontro marcado no dia 24 de junho, onde vamos falar, repare só, sobre cancro gástrico em Portugal. Será este um problema real? Teremos como convidados Mário Diniz Ribeiro, diretor do Serviço de Gastroenterologia no IPO do Porto, e Fátima Carneiro, diretora do Serviço de Anatomia Patológica no Centro Hospitalar São João. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem.